posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia! O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quantas tribulações temos passado, como estão difíceis as nossas lutas. Olha, você pode estar passando por várias dificuldades, mas uma coisa é certa: você deve fazer uma decisão, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós passamos por lutas com Jesus, nós passamos por lutas sem Jesus, mas com Jesus nós temos a firme esperança de que um dia estaremos junto com Ele por toda a eternidade. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo aqui tem uma convicção. Ele passava por lutas aqui também nessa vida, dificuldades, muitas vezes sofria injúrias, sofria difamações sobre a vida dele, mas ele tinha a esperança: um dia tudo isso vai passar e eu estarei na glória com o meu Jesus. Você tem essa certeza? Você tem passado por dificuldades, mas com a esperança de que Jesus vai te dar a vitória? Se você ainda não tem, hoje é dia de decisão, é dia de você receber Jesus como Senhor da sua vida. Ore. Se você não sabe orar, converse com Ele, talvez na sua cama aí, talvez no seu trabalho, e fale com Ele: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu não quero continuar do jeito que eu estou vazio, eu estou triste, eu estou abatido e falta algo no meu coração. Quando Jesus entra num coração, você se sente totalmente preenchido. Ele te ama, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das tuas dificuldades, por isso Ele te manda esta palavra hoje. A glória do futuro vai chegar para você. E você pode ter certeza, essas tribulações, essas fases difíceis que você passa aqui, jamais podem ser comparadas com o que Deus tem para a tua vida. Eu queria também hoje conversar com o Marcos. Marcos teve um diagnóstico com o seu filho muito ruim. Ainda jovem seu filho, 8 meses, ele teve uma sentença muito difícil. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Marcos Dias Salles. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor. Marcos, você é um paulista da capital. Sim. Você nunca teve muita ligação com igreja, mas você chegou a frequentar alguns cultos, algumas programações. Como é que foi? Quando foi? Foi na minha adolescência. Eu tive o privilégio, na época, de conhecer a igreja, mas não firmei compromissos, né? Não queria compromisso como adolescente, né? E fui tomando maturidade e não quis, né, compromisso com Deus, de maneira alguma. Você foi uma pessoa tranquila na sua adolescência, na sua juventude, mas longe de Deus, vamos dizer assim. Sim. Um irmão mais velho que tinha uma ligação com o Senhor e de vez em quando te convidava. Sim. Mas você não aceitava muito, não? Não. Eu trocava churrasco, bebida, os amigos, ao invés de ir para a igreja, né? Preferia ficar nesse mundo e não no que Deus tinha um propósito já para a minha vida. Você foi uma pessoa que se formou técnico em eletrônico, né? Sim. E sempre trabalhou, sempre lutou com a vida. Sim. E você se casa, então. Você se casa e depois que você vai para Jesus. Sim, depois que eu conheci a Jesus, depois do meu casamento. Agora, você nota que em São Paulo, a vida lá é muito corrida, é uma vida muito desgastante. Sim. E você viveu um tempo assim, né, com a sua esposa? Sim. Saímos 6:30 da manhã e retorno para casa às 20 da noite, 8 horas da noite. O dia inteiro fora de casa. O casamento, ele sente isso? Sente, bastante. E onde você acha que ele sente mais? A vida conjugal mesmo, marido e mulher, você está próximo da sua esposa, né?
Falta aquela cumplicidade, aquele tempo, Sim. jogar às vezes uma conversa fora, como se diz. Não. É muito gostoso quando você pode fazer isso. E Sim. você não tinha esse privilégio. Não tinha, era muito corrido, final de semana também, aí afazeres de casa, aí tomava um tempo, a gente tinha pouco tempo, marido e mulher também. E quando você trabalha para uma empresa grande, como você trabalhava, uma empresa que tinha vários locais, você ainda sofre um pouquinho mais, né? Sim, se deslocar dentro de São Paulo, né, no trânsito, então sofri um pouco mais. E a responsabilidade grande também traz estresse. Sim, também. E tudo isso passando sem Jesus na história, né? Sem Jesus. E a sua esposa também sem Jesus. Os dois sem Jesus. E quando que você teve um encontro? Como é que foi esse negócio? Eu fui num encontro chamado Encontro com Deus, da igreja ao qual eu faço parte, e nesse encontro, que chama Encontro com Deus, ele se encontrou comigo, na verdade. Amém. Não... Ele te amou primeiro, Sim. Como diz a palavra. Sim. As pessoas falam que aceitam, né? E na verdade ele que me aceitou. Amém. E estamos aí até hoje, 5 anos no Evangelho. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Um homem que se satisfazia no churrasco ali, nas amizades, no social, e o pouco tempo que lhe sobrava, né? Às vezes vocês tinham que ir para esse lado. Depois que você aceita Jesus, aquela busca, aquele coração vazio, ele é preenchido? Totalmente, totalmente. Os hábitos mudam? Mudam tudo, tudo. Deus muda, né? Às vezes as pessoas comentam, pô, mas você não bebe mais, você não faz mais isso ou aquilo, acha que é sua vontade, mas é Deus agindo na gente. Pelo menos aconteceu comigo. Música mundana, beber eu não sinto mais vontade, é a transformação de Deus mesmo, o Espírito Santo puro. O Espírito Santo entrou no seu coração e agora ele te impele a outros lugares, Sim. a outros prazeres, né? A outras direções. Sim. E é maravilhoso ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sim, com certeza. Bem melhor do que a vida que eu estava antes. E a sua esposa também aceitou o Evangelho? Sim, aceitou. Foi logo em seguida? Foi praticamente um mês depois. Olha que benção. Não fomos juntos, foi também nesse retiro, aí nesse encontro com Deus. Só que foi num segundo encontro, não foi junto comigo. Agora eu queria entrar numa parte que você sentiu necessidade de sair de São Paulo. E ao mesmo tempo chegou seu filho, Enzo. Sim. E você veio morar em Poça através de uma amizade com uma pessoa, você conheceu, e Poços de Caldas te contagiou, né? Sim. Clima, o tamanho, o deslocamento mais fácil. Sim. E quando seu filho aqui em Poços já, com alguns meses, você olha para o seu filho e vê algo estranho nele. O que foi e como foi? Nós observamos que ele tinha um estrabismo, né? O olho esquerdo dele, quando ele olhava distante, o olho esquerdo ia para um canto e o direito fixo. Aí eu falei para minha esposa, ele não nasceu assim, né? Então tem algo de errado, vamos levar ele no oftalmo. Foi até que a gente levou aqui em Poços. A gente teve um diagnóstico que ele estava com câncer nos 2 olhos. Marcos, primeiro filho, morando num local novo, graças a Deus tinha aceitado Jesus, mas o que acontece com um diagnóstico desse? O chão se abre, né? A gente, primeiro filho, como o senhor disse, acabou meu chão, longe da minha família toda em São Paulo, meus irmãos, minha mãe, minha sogra. Eu me vi sozinho com minha esposa e meu filho, e um problema para carregar. Só que aí é um problema para carregar não sozinho, né? Com Cristo, com Deus. E foi com Ele que desde o início, eu creio que quando eu tive a notícia, eu estava indo para o hospital encontrar com a minha esposa. Assim que eu cheguei nesse hospital, eu senti que Deus pegou na minha mão e falou, nós estamos juntos. Amém. E ao chegar na minha esposa para ampará-la, né, que ela não estava bem, com toda a calma, Deus falou que estaria no controle. E foi as palavras que eu falei para minha esposa, olha, a que Deus a gente serve, né? Graças a Deus. E fomos passando as etapas, né, de tratamento, tudo. Agora,
isso mexe com toda a estrutura da família, mesmo a gente tendo a convicção que o Senhor está na causa, que Ele controla todas as coisas, mas nós somos humanos e somos falhos e somos um nada diante desse Deus tão perfeito. Quando você submete um filho, com quanto tempo nesse? 8 meses. 8 meses a quimioterapia, e não é uma quimioterapia, são várias. 6 sessões. São 6 sessões. Esse desenrolar, como é que foi para vocês? Foi desgastante, assim, foi um pouco de sacrifício, mais da minha esposa, porque eu tive que continuar trabalhando em Poços, então eu me vi recém-chegado numa cidade, morando sozinho. Minha esposa teve que ir para São Paulo, ficar lá com o tratamento, né, morando com a minha mãe lá na casa dela, e para ele tomar todas essas 6 sessões de quimioterapia, foi um sacrifício, mas... Agora, Marcos, além da direção de Deus, do cuidado de Deus, você encontrou também nos irmãos da fé algum apoio, alguma assim, solidariedade? Sim, com certeza. Se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim aqui em Poços, né? Eu morando só e né, longe da minha família, então eu tive todo um amparo da igreja, do pastor da igreja, né, dos irmãos, que a gente chegou a ter pouco conhecimento, mas aí é que está a diferença, né? As pessoas me conheciam há 2 meses e pareciam que me conheciam há anos. Me trataram, eu não tenho nem, assim, eu não tenho nem como expressar, né? Agradecimento a eles todos. Não tenho que eu faça que pague tudo isso, né? Mas isso vem de Deus, né? Esse amor deles comigo e a gente também com eles, né? Vale a pena, então, a gente ter, né, nos irmãos da fé o nosso apoio. Sim, ter comunhão, né? A palavra é comunhão. É algo que a gente tem que desenvolver, né? Sim, com que há certeza. pessoas que acham que vão ter Jesus, mas não precisam ir a uma igreja, não precisa congregar. E não é uma verdade, né? A própria palavra diz que nós devemos congregar. Sim. E isso é bom demais, não é verdade? Sim, ou não? com certeza. Agora, você passou as fases, já terminaram as quimioterapias, né? Sim. E qual foi o diagnóstico médico? O diagnóstico médico foi que meu filho já está curado. Amém. Né? Glória a Deus. Ele está curado dos 2 cânceres, mas ele ainda continua por tratamento, né? Ele continua sendo acompanhado, né, por um determinado tempo, que eu creio que Deus vai diminuir mais ainda esse tempo aí, assim, diminuir as idas dele até São Paulo, né? Porque ele ainda continua, o médico tendo que avaliar ele, mas agora num tempo maior de 3 meses a 4 meses. Os seus pais, o seu pai já é falecido? Sim, meu pai já. Mas a sua família, tirando o seu irmão, os demais são evangélicos também? Nós somos em 6 irmãos, eu comigo 7. Eu tenho desses 7, né, contando comigo, eu tenho 4 irmãos que estão no evangelho. Os outros 3 não conhecem a Jesus ainda. Assim, não conhecem... Não aceitaram, não tiveram uma decisão. Porque já viram o milagre da vida do meu filho. Amém. Agora, esse testemunho é forte, né? Para que eles possam abrir o coração e olhar para o Senhor. Né? Mas Deus está quebrantando, Deus está já operando. E você tem tido a oportunidade de testemunhar essa luta, Sim. que há uns tempos atrás poderia ser um desânimo, mas hoje é uma vitória, né? Sim, hoje é referência para que eu chegue até as pessoas para falar de Jesus. Hoje eu tenho que falar. Antigamente, vou falar o que de Deus? Da minha experiência de vida, mas aí vão rir da minha cara, vão debochar, mas hoje não. Eu tenho um testemunho vivo que é meu filho. Câncer maligno, o câncer chega num estágio que tem que tirar o olho da criança, mas graças a Deus meu filho está com os 2 olhos, enxerga muito bem e não precisou fazer essa cirurgia de arrancar o olho. E eu testemunho vivo na minha vida e na minha família hoje é meu filho. Posso testemunhar que Deus existe, que Deus opera, que Deus faz, cura. Então esse Deus nosso não é um Deus que só operava, não. Ele opera ainda hoje. Ainda hoje. E operará eternamente. Eternamente, em nome de Jesus. Isso é muito interessante porque as pessoas, muitas vezes, diante de um diagnóstico, diante de uma situação, elas se acham tão pequenas, falam, olha, Deus não vai olhar para a minha causa, mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele cuida de detalhes da nossa vida, né? Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece o nosso CPF, Ele conhece a nossa vida e conhece também o nosso coração. E as pessoas, então, que passam por uma situação como a sua, qual a palavra que você deixa para elas?
Eu deixo que por mais que você esteja no fundo do poço, aonde eu cheguei, assim, né, a olhar e falar, Deus, cadê o Senhor, né? Falar, Deus, cadê esse Deus que eu sirvo? Né? Por mais que você chegue num ponto que não acredite mais, eu me agarrei numa fé que curou meu filho, né? Eu digo que nenhuma causa é perdida, né? Que Deus jamais abandonará o seu filho, né? Que foi o que aconteceu com a gente, né? E que tenha fé, né? Busque a Deus, né? Nessa trajetória, bastante oração, joelho no chão, a família se uniu mais, né? E que tenha perseverança, né? A propósito de Deus em todas as coisas, né, Marcos? Com certeza. Esse é um dos propósitos. Amém. Ô Marcos, que Deus te abençoe muito. Amém, pastor. Você, sua esposa, Enzo. Amém. Que cada vez mais a glória do Senhor, ela esteja na vida de vocês, na família, e que vocês possam exalar mesmo esse bom perfume de Cristo, aonde quer que vocês forem. Sim. Que Deus te abençoe muito e muito obrigado pelo carinho, Amém. viu, de você ter vindo aqui. Eu que agradeço Amém. a visita aqui e estamos prontos para servir, né? Amém. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com Marcos Dias Salles, mas o programa Restaurando Vidas volta já, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Atos, capítulo 17, a partir do verso de número 16. Diz a palavra: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero orar.
Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler da Tua Palavra e meditar na Tua preciosa Palavra. Fala através do Teu servo e abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Ministra sobre a vida dela, transforma, cura, restaura, em nome de Jesus. Amém. Paulo estava em Atenas e Paulo viu tamanha idolatria daquele lugar. E Paulo não concorda com idolatria, e Paulo tem o coração machucado por aquela idolatria, e Paulo prega ali o evangelho da graça, mas aquelas pessoas não se conformam e o chamam de tagarela e o levam para que ele o quê? Levasse as suas considerações diante de um tribunal. Paulo então, ele começa a expor, ele quer expor a mensagem da cruz àquelas pessoas que são tão idólatras. Disse que nessa época aqui na Grécia haviam mais de 30 mil deuses. Era um lugar totalmente confuso. E Paulo, ele tem que falar do amor de Jesus para estas pessoas. Mas Paulo não quer ofender as pessoas, ele quer chegar ali no centro do coração das pessoas com a palavra que é sã, que é pura, que vem do trono de Deus, e ele começa de uma maneira diferente. Ele chama a atenção das pessoas, ele não invade o coração, mas ele toma o coração das pessoas com muita simplicidade e com muita sabedoria. Primeiro, ele os chama assim: senhores atenienses, tenho visto que vocês são muito cuidadosos com a religião de vocês. Interessante, né? Muitas vezes nós queremos impor às pessoas a razão da nossa fé, muitas vezes nós queremos jogar nas pessoas aquela palavra e queremos que elas sejam ali modificadas e transformadas no mesmo instante. Mas não é assim. Paulo começa a desenvolver ali a atenção das pessoas, Paulo começa a trazer às pessoas o desejo de ouvir da palavra que ele tinha para expor. E olha que interessante, ele olha ali e vê uma estátua ali, ou vê um monumento escrito ao Deus desconhecido. E haviam vários ali, estatuetas, vários deuses ali dentro daquele lugar de adoração, e Paulo fala: olha, está vendo aquele monumento ali escrito ao Deus desconhecido? Este é o Deus a quem eu sirvo. Paulo é muito simpático para pregar a palavra, e ele começa então a não falar mal dos deuses ali estranhos, mas ele começa o quê? A descrever o seu Deus. Que maravilha é a postura desse homem de Deus. Ele começa então a dizer: olha, o Deus a quem eu sirvo fez o mundo e tudo que nele existe, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que maravilha! Ele diz que o Deus dele é o Deus Criador, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus cheio de poder, e por esse poder, por essa grandeza, ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. Muitas vezes você vê alguma pessoa ali adorando alguma estátua, adorando algum Deus que ela formou, que ela comprou, que ela adquiriu, uns feitos de barro, outros feitos de madeira, outros podem ser até de pedras mais valorosas, mas Paulo está falando: olha, Deus não habita nesse lugar. Deus não habita. Esse Deus é valoroso, esse Deus é grande, e diz a palavra, nem é servido por mãos humanas. O nosso Deus é muito grande, o nosso Deus é muito maravilhoso, o nosso Deus está além do nosso raciocínio. Eu não posso chamar a atenção de Deus adorando uma estátua, adorando uma outra coisa. O meu Deus eu devo adorar em espírito e em verdade. Diz a palavra aqui: de um só, esse meu Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra e fixou os tempos previamente. Olha que maravilha! Nós fomos formados pelo nosso Deus, o Deus poderoso, Criador, um Deus cheio de amor, o Deus que nos formou. Você já pensou que Deus é muito mais do que as pessoas falam sobre Ele? Você tem um relacionamento com esse Deus? Você tem intimidade com esse Deus? Você já sentiu a plenitude desse Deus no seu coração? Ser um religioso, ser uma pessoa devota, e às vezes uma pessoa que faz até sacrifícios,
mas ao mesmo tempo uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem o verdadeiro Deus no seu coração. E esse Deus, nós vivemos nele, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse Deus é maravilhoso. Ele está em todo lugar. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Ele chama à existência aquilo que não existe. E Paulo começa a descrever esse Deus de uma maneira maravilhosa. E Paulo começa a falar para o povo: olha, esse Deus a quem eu sirvo é um Deus totalmente cheio de compaixão. As pessoas que adoram outros deuses, elas têm que levar, às vezes, uma oferta, elas têm que levar um sacrifício, elas têm que levá-lo para um lado, levá-lo para outro. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a que Paulo serve, Ele é que nos leva através do seu Espírito Santo, Ele é que nos direciona através do seu Espírito Santo, Ele é que nos traz alegria, porque Ele preenche os nossos corações. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo, nós podemos pela fé entrar através da oração no seu trono de graça e podemos nos derramar e podemos chegar e falar: meu Pai, tenho passado por dificuldades, tenho passado por lutas, eu quero ter mais intimidade contigo. Ele se revela através da palavra, ele se revela àquele que ainda não o conhece, ele abre o entendimento e ele transforma as vidas. Você tem buscado a Deus? Você já teve um encontro com esse Deus? O que Paulo prega aqui é que Deus salva as vidas da ira vindoura. Todos nós, sem encontrar Jesus, estamos condenados à ira do Senhor. Deus é um Deus santo e nós somos pecadores, e nós só podemos desfrutar deste amor, deste convívio, desta intimidade, quando nós nos reconhecemos como pecadores e nós falamos: Senhor Deus, eu me arrependo, peço perdão e quero agora uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo continua aqui: ora, não levou Deus em consideração, em conta, os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha, Deus, Ele não está levando em conta aquele tempo onde você ainda não havia sido esclarecido pela palavra, mas hoje você está sendo esclarecido pela palavra. Então Ele manda um recado para você: em toda parte, em qualquer lugar, se arrependa. Nós não podemos ser salvos por nossas obras. Não é mérito nosso salvação. É toda a obra do Senhor Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não pode ser bonzinho para encontrar a salvação, você não pode doar os seus bens para encontrar a salvação, mas você pode se arrepender, pedir perdão e falar: Senhor Jesus, entra na minha história. Aí sim a salvação. Paulo fecha aqui dizendo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Só há um caminho que te leva a Deus. Só há uma verdade que te leva a Deus: Jesus Cristo. Você só pode ser salvo através de Jesus Cristo. O Senhor Deus, quando viu que nós éramos pecadores e saímos da presença dEle, porque Ele não pode contemplar o pecado, Ele imediatamente nos amou. E já havia um plano arquitetado por Ele na sua glória de enviar o seu Filho amado para morrer a minha morte e a sua morte. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, todos aqueles que professam a fé nesse Jesus, estão salvos. Hoje é dia de salvação sobre a tua vida. Hoje é dia de salvação sobre a tua família. Hoje é dia de você falar: que Deus eu tenho servido? Será que eu tenho servido um Deus morto? Será que eu tenho servido um Deus em que eu tenho que levar alimento a Ele, em que eu tenho que levar charuto a Ele, em que eu tenho que fazer o quê? Alguma coisa para alcançar o favor dEle? Não. Deus, verdadeiro Deus, Ele é que fez alguma coisa por você.
Ele dispôs a você a salvação que há em Cristo Jesus. É só você crer. É só você declarar com seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e você quer esse Jesus como o único Senhor da sua vida. Paulo narra aqui que o nosso Deus é um Deus cheio de poder, que o nosso Deus é um Deus cheio de maravilhas, que o nosso Deus é um Deus que não pode ser servido por mãos humanas, mas que o nosso Deus é um Deus que chama você ao arrependimento e que Ele enviou Jesus para morrer a sua morte. E se você crer nesse sacrifício, você terá a vida eterna. É tempo de aproveitar a oportunidade e declarar Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos, através da Tua palavra, de conhecer as obras do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Jesus para morrer a nossa morte. Louvado seja o Teu nome. Eu peço uma bênção sobre essa pessoa que está com o coração vazio, que está com o coração triste, que está muitas vezes idolatrando um Deus errado, que ela volte atrás hoje e que ela aceite Jesus como o único Senhor da vida dela. Abençoa essa pessoa, traz entendimento hoje, com Teu Espírito Santo, ministra hoje o Teu poder e a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para você, não perca tempo. Se você não tiver uma Bíblia, compre uma Bíblia. A palavra do Senhor é que faz toda a diferença. João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso